A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso dia 206 e eu gostaria de fazer um breve comentário a respeito do capítulo 48 e o capítulo 49 de Isaías. Antes da gente começar, e na realidade já começando, a gente percebe que há uma referência de Israel e da igreja com muitos princípios que são estabelecidos por Deus e que servem para essas duas situações. Antigamente, no Antigo Testamento, aqui Israel, mas profeticamente falando da igreja, que somos nós, o povo de Deus hoje. E o que é dito aqui para Israel, ele também se refere a nós, a igreja do Senhor, a nação abençoada na bênção de Abraão. Então, o capítulo 48, ele começa falando, é uma exortação a um povo que transporta a presença de Deus. Olha o que ele vai dizer aqui no versículo 1 do capítulo 48. Escute isso, ó comunidade de Jacó, vocês que são chamados pelo nome de Israel e vêm da linhagem de Judá. Então não é somente a tribo de Judá ou a tribo de Israel, a linhagem de Judá, não é? Que aí vai até Jesus, de Jesus chegou a nós. Vocês que fazem juramentos pelo nome do Senhor, vocês que invocam o Deus de Israel, mas não em verdade ou retidão. Vocês que chamam a si mesmos cidadãos da cidade santa e dizem confiar no Deus de Israel. Então essa palavra é para essa turma, que somos nós, que somos aqueles que confiam em Deus totalmente. Nós clamamos ao Senhor, nós invocamos o nome de Deus, mas nem sempre com retidão, com graça, nem sempre com verdade. Muitas vezes nós vivemos um evangelho de aparência, um evangelho de obstinação, e o que é mais chocante é que no versículo 4, o Senhor, através do profeta, vai dizer assim: eu sabia o quão teimosos vocês são. Eu sabia, Deus ele sabe de todas as coisas. Por isso que no versículo 8 vai dizer assim: você não tinha conhecimento e nem entendimento desde a antiguidade, o seu ouvido tem se fechado. Sei que são traiçoeiros, eu sei quão traiçoeiros você é, desde o nascimento. Então, ele está dizendo o seguinte: eu conheço o seu coração. Ele não está dizendo isso para acabar com o povo de Israel ou com a igreja, mas ele sabe da nossa natureza humana, da nossa natureza que a gente herdou de Adão, o tanto que nós somos teimosos. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou exortar você, no versículo 11, por amor de mim mesmo, ao amor a Ele mesmo, ao próprio Deus, Deus amando o próprio Deus. Por amor de mim mesmo eu faço isso. Como é que eu posso permitir que eu mesmo seja difamado? Eu não darei a minha glória para ninguém. Gente, isso aqui mostra que a igreja não pode atrair a glória de Deus para ela, para que ela seja vista entre as nações como algo glorioso. Não, a gente atrai a glória de Deus, ou a gente manifesta a glória de Deus para que as pessoas olhem para Cristo e o glorifiquem. Lembra da parábola de Jesus, onde Jesus fala que nós precisamos ser luz do mundo, para que aquelas pessoas e sal da terra, para que aquelas pessoas que olhem para nós, vejam Deus em nós e glorifiquem o Pai, e não a nós mesmos. Nós hoje vivemos uma realidade em que tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar bonito, tudo tem que estar de uma forma humana muito agradável, porque senão não serve. E não é assim, não é verdade?
Por isso que ele fala assim, olha, eu não posso ser difamado, eu não vou dividir minha glória com ninguém. E ele fala, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o primeiro e eu sou o último. No versículo 17 ele diz, eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para vocês. Sendo assim, nós nem sabemos o que é melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para você. Deus é quem sabe o que é melhor para você. Então as suas escolhas precisam passar pelo crivo e pela vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós, né? No versículo 49 é uma profecia messiânica, onde vai citar várias coisas que se realizaram em Jesus. Aliás, todas as coisas, ou a maioria das coisas que o profeta Isaías profetizou, já houve o seu cumprimento. E aí ele vai dizer o seguinte, 49, escutem-me vocês, ilhas, ouçam-me nações distantes. Antes de nascer, isso o profeta Isaías falando, antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento ele fez menção do meu nome. Ele fez minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Gente, o que Isaías está dizendo é que antes dele nascer, ele foi escolhido pelo Senhor. Que honra! Que honra essa escolha de Deus. E ele vai dizer, você é o meu servo, Israel, em que mostrarei o meu esplendor. Então, ele está dizendo que para nós é uma grande honra sermos escolhidos antes do nosso nascimento. E mais, ele vai falar assim, olha, é uma pena, porque ele fala no versículo 4, eu tenho me afadigado de vocês, por mais que eu tenha escolhido vocês, por mais que eu tenha desejado vocês, separei vocês, mas vocês não dão testemunho daquilo que eu quero. Isso cansa. Tenho gastado as minhas forças em vão. Então, o profeta Isaías está profetizando para uma nação de Israel. Tudo isso é profético. E chega uma hora que ele se cansa. Chega uma hora que ele fala assim, contudo, o que me é devido está nas mãos do Senhor. E a minha recompensa está com Deus. Tudo aquilo que a gente faz na obra de Deus, ela não pode ser cansativo. Por mais que muitas vezes as pessoas não queiram andar na orientação de Deus, isso às vezes nos deixa cansados, mas a nossa recompensa não vem dos homens. Diz aqui Isaías que Deus é quem vai recompensar cada um de nós. E agora ele diz o seguinte, eu escolhi vocês. Agora vocês acham que isso é algo pequeno demais? Ser o meu servo? Você acha que é pouco ser servo de Deus? Para restaurar a tribo de Jacó, trazer de volta aqueles de Israel em que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que vocês levem a minha salvação até os confins da terra. Então ele está dizendo, aquelas que foram escolhidos, sintam-se honrados, não é algo pequeno servir ao Senhor. Ele fala que não é algo pequeno servir ao Senhor, até que chegará um dia em que Ele nos chamará e vai dizer o seguinte, entra, meu servo amado, entra para a casa do Pai. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu já preparei essas moradas, agora você vai habitar na Jerusalém Celestial. Que honra é trabalharmos para o Senhor. E que honra é termos essa perspectiva da salvação. O profeta Isaías, ele está dizendo, ele vai fechar aqui, assim diz o Senhor, o Redentor, o Santo de Israel, aquele que foi desprezado, aí fala de Jesus, e foi detestado pelas nações, aos servos e governantes, reis o verão e se levantarão, líderes o verão e se encurvarão,
por causa do Senhor que é fiel, o Santo de Israel que o escolheu. Fomos escolhidos por Deus e Ele diz que é uma honra ser escolhidos por Deus. E Ele diz que por mais que as decepções aconteçam, por mais que as tristezas aconteçam, há momentos de desânimo, mas é uma honra porque a nossa recompensa vem do Senhor. Especial isso, não é? É isso que a palavra nos diz. Siga isso. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia no Senhor e o mais Ele fará. Deus abençoe a vida de vocês e tenha uma excelente leitura.